Vamos lá? Provérbios 11, 24 a 26. Diz assim o texto. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera, quem vigora os outros será revigorado. Quem revigora os outros será revigorado. O povo amaldiçoa quem esconde os cereais, mas abençoa quem os vende no tempo da necessidade. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Texto de Provérbios. Quem não conhece o livro de Provérbios, eu recomendaria ler. É um texto que tem questões e problemas, eu acho que para o mundo atual. E falar isso, né? A pessoa vai falar, mas está falando da Bíblia? Provérbios tem uma visão de mundo complexa, mas também tem muita riqueza no livro de Provérbios que serve para nós até hoje. Como a gente está falando sobre virtudes para a vida, eu não poderia deixar de falar sobre generosidade. Esse é um tema profundamente cristão, profundamente parecido com Jesus. E nós aqui, eu tenho conversado sobre isso há muito tempo, acreditamos que o Evangelho produz transformação de vida. E o Evangelho tem impactos para a vida presente. Muita gente pensa que a gente vive uma vida cristã para um dia ir para o céu. Essa é uma mentalidade. A mentalidade que eu acredito do Evangelho, pelo menos é assim que eu leio os textos de Jesus, é que tudo que Jesus ensinou é para a vida e não para depois da morte. Sobre o depois da morte, a gente sabe muito pouco, na verdade. Perdão é para a vida, amor é para a vida, misericórdia é para a vida, domínio próprio é para a vida, tudo isso é para a vida e generosidade também é para a vida. Essa transformação que o Evangelho provoca na gente, ela necessariamente produz frutos. Então eu não me encanto mais pelo estereótipo do que alguém pode falar, do que alguém pode fazer. O que eu me encanto é qual é o tipo de resultado que o Evangelho produziu na vida de uma pessoa. Então o que eu estou dizendo é que o Evangelho, ele precisa produzir resultados concretos na nossa vida. A gente olha para o cenário brasileiro hoje, para o cenário até mesmo americano, que são os dois países com maior quantidade de cristãos do mundo. E a gente percebe uma coisa, que o fato da pessoa frequentar um templo, o fato da pessoa ler a Bíblia, o fato da pessoa tomar café com Deus Pai, não necessariamente produz os resultados que o Evangelho deveria produzir na vida de uma pessoa. E o que eu quero dizer com isso é que quando nós olhamos para a Bíblia, a gente precisa entender que a generosidade, ela é sim um fruto, um resultado da vida cristã. E aí você pode perguntar, mas de onde vem a palavra generosidade? O que é generosidade? Olha, eu vou primeiro pensar a generosidade na origem dela latina, como a gente pensa hoje, que vem dessa raiz gênero ou genealogia, que tem a ver com uma certa raça, um certo clã, uma certa origem, né? Por isso que origem, gênesis, essa ideia de início, né? Da onde que você vem? A generosidade no mundo ocidental, ela tem uma ideia de onde você nasce. Você é nobre, você é plebeu, daí vem a ideia de uma pessoa generosa. Até porque, talvez, no período medieval, como a sociedade era muito dividida, muito claramente, né, entre ricos e pobres, né, não havia tanta confluência, intersecções das classes, isso foi mudando ao longo do tempo, mas tem essa origem. Só que na Bíblia Sagrada, que é o nosso texto base, para pensar o tema da generosidade, a palavra generosidade, ela tem um sentido muito, eu diria, mais profundo, um sentido muito mais intenso. A palavra que nós geralmente traduzimos no texto aqui, né, no Provérbios, como o generoso, vem do hebraico que é nadiv, que basicamente significa que é uma pessoa disposta, é uma pessoa que tem disposição para alguma coisa. Essa é a primeira ideia. O generoso é alguém disposto. Por isso que o texto bíblico diz que o nadiv, o generoso, prospera. Está entendendo a lógica? Porque quando eu falo a pessoa generosa, eu entro numa abstração de coisas. Mas o texto de Provérbios diz que a pessoa disposta, ela enriquece. Ok? E ela abençoa os outros. Uma outra palavra que é o que aparece no Novo Testamento, para generosidade, a palavra grega é haplotes, que basicamente significa sinceridade. O que eu estou dizendo, e sinceridade aqui, é importante tomar cuidado com as palavras. Quando a gente pensa em sinceridade hoje, o que você pensa? Uma pessoa que fala tudo que dá na cabeça.
Ah, a pessoa é sincera. Na verdade, eu diria que ela não tem muita capacidade de conter os pensamentos e as coisas que passam na cabeça dela e filtrar isso. Ela não tem um ego ali para dizer, isso eu falo, isso eu não falo. Isso eu posso, isso eu não posso. É uma pessoa com pouca capacidade de conter os seus próprios pensamentos e impulsos. Sinceridade para a Bíblia tem uma origem anterior, que vem do teatro. O sincero é aquele que não usa máscaras. A sinceridade, então, aqui, é aquela pessoa que também tem um sentido de disposição. Liberalidade, ela tem disposição, ela tem uma sincera energia para fazer alguma coisa. Aí eu falei, bom, como é que eu posso pensar biblicamente a palavra generosidade? Eu acho que a gente pode fazer uma junção aqui, que é uma disposição sincera. É o que aparece no livro de Atos 2 e também no livro de Atos 4, quando diz que a igreja, vendo aquele movimento do nascimento da igreja, pessoas se convertendo, uma série de demandas aparecendo, eles eram generosos, eles contribuíam, eles ajudavam mutuamente aquela comunidade. Então, para mim, generosidade é uma disponibilidade sincera. É aquela pessoa que internamente é sincera no que faz, tem disponibilidade para isso. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu acho engraçada, mas não sei se você vai achar. A pergunta é, qual que você acha que é o órgão mais sensível do ser humano? O órgão mais sensível. Estômago. E aí? A piada é que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso dele. Óbvio que pra gente hoje isso não faz sentido nenhum, porque ninguém carrega dinheiro no bolso. Pelo menos nota, papel, moeda, está se tornando cada vez menos comum. Assim, tem pessoas até que guardam um pouco de dinheiro em casa para uma emergência, para pagar alguma coisa. Mas assim, você não pega, vai lá no banco igual antigamente, você pega o salário inteiro. Eu lembro que meu pai, quando recebia o salário da empresa dele, ele chegava com o salário inteiro em casa. Isso era muito comum. Depois o banco, aí tinha que sacar no banco. Hoje, Pix, essas transações resolvem muitas coisas, né? Mas o ponto, a piada é que o órgão mais sensível é o bolso, porque quando a gente fala de dinheiro, isso mexe muito com a gente. Mexe com as nossas entranhas. O João Calvino, reformador do século XVI, ele dizia que a última parte que se converte no ser humano é o bolso. A última parte. O Lutero, ele dizia que o ser humano precisa de 3 conversões. A primeira conversão é do coração. A segunda é da mente. A terceira, do bolso. O Papa Francisco disse que a conversão autêntica é quando ela chega no bolso. E eu acho que todos eles são profundamente verdadeiros. Qual que você acha que é o assunto que Jesus mais falou durante os seus 3 anos e meio de ministério? Se eu pudesse botar assim uma lista na sua frente e escolhesse sexo, casamento, família, Estado, qual que você acha que é o assunto que Jesus mais falou? Dinheiro. A diferença é que de sexo Jesus falou 2, 3 vezes e de dinheiro mais de 2.000 vezes. Jesus sabia de uma coisa que parece que na lógica religiosa a gente vai se esquecendo. Dinheiro não é uma coisa neutra. Dinheiro não é uma coisa indiferente. Um copo plástico ele é diferente. Eu pego a massa, não faz sentido, joga no lixo. Mas se eu pego uma maleta de R$500, de 5.000, não, 5.000 não, de R$10.000 e taco fogo, todo mundo vai dizer, meu Deus, o que ele está fazendo? Dinheiro não é indiferente. Ele não é neutro. E por quê? Sabe qual é a única coisa que Jesus falou que pode se tornar um Deus no seu coração? Dinheiro. Apesar de hoje ter alguns teólogos norte-americanos, o Tim Keller e outros mais, que vão pensar que nós podemos criar uma idolatria com coisas boas da vida, Jesus não falou disso. Jesus falou que a única coisa que pode se tornar um Deus no nosso coração é o dinheiro. O que ele chamou de mamon. Mamon é dinheiro elevado à potência de Deus. Isso é mamon. Dinheiro não elevado à potência de Deus é dinheiro. Dinheiro elevado à potência de Deus é mamon. É um Deus, é um poder no nosso coração. Lá em Lucas 16:13, Jesus diz que ninguém pode servir a 2 senhores. Pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Dinheiro não é neutro, dinheiro é um poder. O que eu estou dizendo aqui é que para falar sobre generosidade, a gente precisa falar do nosso bolso, do nosso órgão sensível, de dinheiro. E eu vou dizer outra coisa, a Bíblia não é um livro que gosta de fazer alegorias, que gosta de fazer um argumento metapsíquico, filosófico, abstrato. A Bíblia é um texto concreto.
quando ela quer falar sobre alguma coisa, ela é concreta. Porque o pensamento judaico não é igual ao filosófico grego. O pensamento judaico é preto no branco. É isso ou aquilo. Bom, como eu sei que a generosidade não é um aspecto natural, ela precisa ser apreendida, vivida, treinada, desafiada. Eu, ao invés de falar sobre generosidade, eu vou falar sobre coisas que atrapalham a nossa generosidade. Coisas que podem, no nosso coração, impedir que a gente tenha uma vida generosa. A primeira dessas coisas é a avareza. A avareza é um daqueles 7 pecados capitais que foi uma construção feita na antiguidade, né? Mas a avareza, ela é um problemaço para o nosso coração. É interessante que no cenário religioso, se você tiver problema com o sexo, todo mundo vai dizer que pecado grave. Mas se você for um avarento, é capaz que você se torne pastor de uma igreja. A avareza não é condenada, ela é simplesmente aceita e muito bem aceita no mundo de hoje. Como se Jesus não tivesse falado e tratado sobre esse assunto com duras críticas. Como se a Bíblia não tratasse da avareza como um problema grave. O psicanalista Bion, Winfred Bion, ele, falando da avareza em termos psíquicos, ele diz que o avarento guarda o seu tesouro como se fosse seu, mas teme servir-se dele como se na realidade pertencesse a uma outra pessoa. Ele tem, mas não usufrui do que tem, porque ele teme usar daquilo e ele vive como se o que ele tivesse construído pertencesse a uma outra pessoa. E aí eu fui então pensar na avareza em termos psicanalíticos. O Freud vai escrever sobre esse assunto quando ele trata do dinheiro, e ele diz que o dinheiro tem um caráter anal, no sentido do controle. Quando na psicanálise a gente pensa em dinheiro, a gente não está pensando somente no papel, a gente está pensando na lógica de controle que o paciente estabelece com a gente, por exemplo. O dinheiro tem esse caráter, eu libero ou não libero, eu controlo ou não controlo, né? Então, o avarento é aquela pessoa que precisa controlar, reter e não usar com medo excessivo de ficar sem nada. O medo excessivo de perder tudo, acabar tudo, faz com que a pessoa se torne um avarento. E nesse medo do avarento, o que acaba acontecendo? Ele começa a viver como se não tivesse nada e fica pobre, morre pobre, mesmo sendo rico. O avarento é aquele que não está disposto a usar do que tem, do que ganha, porque ele está sempre retendo dentro dele como se fosse uma coisa assim, nisso eu não posso mexer. Na nossa cultura, e eu acho que num geral, o dinheiro está muito associado à sujeira, a uma coisa suja que não pode ser falada, não pode ser dita. Especialmente aqui no Brasil, que a gente não tem, por exemplo, o costume de dizer quanto a gente ganha por ano, quanto a gente ganha. Dinheiro pra gente é um tabu enorme, é uma coisa difícil de falar, difícil de mexer. Tem gente que fala, eu não devo falar sobre isso, gera um constrangimento, é uma coisa assim terrível. Por quê? Porque de alguma maneira a gente aprendeu que dinheiro é uma coisa que eu não toco. Daí a compreensão do Freud que o dinheiro tem esse caráter anal, que o que ele é, uma sujeira, uma coisa suja, imunda. Então pegou em dinheiro, lava a mão, porque tá sujo a tua mão. Essas coisas todas associadas ao dinheiro, né? E é interessante que quando a gente vai pensar na prática, no poder que o dinheiro tem, muitos maridos controlam as suas esposas e famílias com dinheiro. Retendo e deixando, dando ou não dando. Controle. Pais controlam filhos com dinheiro. Dou ou não dou. Isso pode ser saudável para a aprendizagem, mas quando se torna um controle, você merece, não merece, eu dou ou não dou, controle. Algumas esposas escondem o quanto gastam de seus maridos com esse caráter de controle. E eu estou falando aqui de maridos e esposa, pensando numa lógica de uma família mais tradicional, em que o marido recebe salário, a esposa ficou em casa, eu estou pensando nisso aqui, e eu sei que não é a realidade da Viva, mas é uma realidade muito comum ainda no nosso Brasil, né? Quantos, por exemplo, membros de uma igreja retêm ou dão dinheiro numa tentativa de controle da liderança, do pastor, do discurso? Controle. O dinheiro possui um caráter muito forte de controle. E essa é uma questão do avarento. Porque para o avarento, acumular dinheiro serve para controlar a angústia. É como se eu estou na rua, passei em frente a uma sorveteria, eu nem tomo sorvete por causa da intolerância à lactose, mas eu fico com uma vontade enorme de comer um sorvete, eu tenho dinheiro mas eu digo, mas se eu gastar agora R$15, eu não posso porque esses R$15 lá na frente. Então a pessoa está sempre o tempo todo controlando tudo, as coisas, o seu dinheiro, o seu corpo. Por isso que o pensamento obsessivo do avarento, e eu estou falando de dinheiro, mas a gente pode pensar também em termos de uma avareza
no sentido do corpo. O nosso corpo, muitas das vezes, é o palco do maior controle que a gente pode fazer. Então, a lógica obsessiva é que eu tenho que estar controlando tudo o tempo todo para eu me sentir seguro, para eu me sentir calmo, para eu não ter que lidar com a minha angústia. O que acontece? A pessoa, ela começa a se tornar uma pessoa avarenta. E Jesus fala que, para o avarento, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Se você quer vencer a avareza no seu coração, você precisa aprender a doar. A doar. Ser altamente generoso, contribuir. E eu vou falar por quê. E aí entra uma segunda parte dessa reflexão que tem a ver com o que a gente chama de voracidade. Que é esse desejo de engolir o mundo, engolir tudo, ter tudo para si. Porque se por um lado a gente pode reter tudo, por outro lado, uma pessoa altamente voraz, ela não consegue estabelecer limites para ela mesma. Então elas são pessoas que não conseguem dizer não para si mesmas. A lógica é, eu quero, eu vou fazer. Não tem limites, não tem contorno para sua voracidade. O problema é que uma pessoa altamente voraz, ela nunca vai ter espaço no seu orçamento para ser generosa. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Por quê? Porque essa pessoa está ocupada de engolir o mundo, engolir a vida, engolir tudo. Tudo o que ela tem e o que ela não tem vai para ela. E aí você pode pensar assim, mas Herbert, isso é para uma pessoa que não tem grana. Eu já conheci algumas pessoas com muita grana extremamente vorazes, que passavam na rua e viam uma loja nova, uma peça, um cordão, uma pulseira nova numa loja da Tiffany, da Prada, e ela dizia, eu vou comprar. E comprava. Era 20 mil, 50 mil, depois a família tinha que pagar. Ou dar o jeito de pagar. Era uma pessoa que não tinha contornos e capacidade de lidar com a sua própria voracidade. Essa coisa do tigrinho, né? Esses jogos, cara, é uma coisa impressionante. Porque a pessoa não consegue pôr limites a ela mesma e vai entrando naquele negócio, vai pensando, e se eu ganhar? E quando vê, ela está falida. É tigrinho, é jogo de azar, é uma série de coisas que vão roubando a nossa capacidade de pôr limites. Uma pessoa muito voraz nunca vai sobrar no seu orçamento espaço para generosidade. Mas Herbert, ela é generosa com o seu tempo. Esquece, a Bíblia não fala de generosidade com o tempo. Generosidade tem a ver com grana, dinheiro, porque é a coisa mais concreta que a gente pode fazer do fruto do nosso trabalho. E aí alguém vai pensar, bom, mas tem pessoas que, cara, se a pessoa tem o mínimo de formação, trabalha, tem condições de cuidar dela mesma, ganhar dinheiro, o problema dessa pessoa pode nunca ser falta de dinheiro. Mas ainda assim, ela vai viver como se tivesse ausência de dinheiro sempre, porque ela não consegue colocar limites à sua voracidade. Dinheiro é uma abstração humana. O dinheiro é uma abstração, a gente que criou. No reino animal não existe dinheiro. Dinheiro é uma construção humana para a gente lidar com as nossas trocas, né? A gente construiu essa abstração. A questão é que essa abstração, ela tem o poder de se tornar uma coisa concreta. Tem um médico psiquiatra romano que ele diz que o dinheiro é como a água, né? Ele diz o seguinte, é uma pura abstração que pode tomar a forma de todas as coisas concretas possíveis. Tu bota água na garrafa, ela vira garrafa, tu bota num cano, vira o cano, tu bota no chão, vira chão. O dinheiro tem esse poder de virar qualquer coisa. Então, quando nós somos desafiados a pensar em generosidade, nós temos que saber que se por um lado você ser um avarento não vai ajudar você a ser generoso, porque você nunca tem o poder de usar o seu próprio dinheiro para a generosidade, por outro lado, a voracidade também não vai te ajudar a você ser uma pessoa generosa, porque nunca vai sobrar no seu orçamento espaço para a generosidade. Dinheiro é o limite mais concreto que a gente tem na vida. Dinheiro e saúde. Dinheiro, se você não vê esse limite, você pode se estrepar muito. E saúde também. O John Wesley, um pregador anglicano e líder do movimento metodista do século XVIII, ele tem uma frase que eu adoro quando se trata de dinheiro. Ele diz assim, ganhe tudo o que você puder. Ganhe tudo, o máximo que você puder. Poupe tudo o que você puder. E doe o máximo que você puder. Bom, se você quiser gravar, uma única coisa dessa reflexão é ganhe tudo, poupe tudo e doe o máximo que você puder. Se você pode ganhar mais e não faz, você está pecando. Se você pode e não faz por causa da sua preguiça, isso é pecado. Porque quem pode e não faz, está sendo negligente com o próprio tempo e capacidade que ganhou.
Se você pode poupar e não faz, você também peca pelo excesso. Eu posso, mas nunca faço, você tem que cuidar do excesso. E se você não doa, você pode pecar pela ganância. Então, ganhe o máximo que você puder, poupe o máximo que você puder e doe o máximo que você puder. Qual é a saída, então, para a gente construir uma vida generosa? Entendendo que, na lógica bíblica do Evangelho, a prosperidade, ela é generosidade e não acúmulo. Ser próspero para a Bíblia, para o Novo Testamento, não é acumular mais, é ser mais generoso. A lógica do Evangelho não é somente o que Deus faz por mim, mas o que nós fazemos com Deus para o mundo ao nosso redor. Para a Bíblia, para Jesus, prosperidade, generosidade, não é soma. Prosperidade para Jesus é multiplicação. O que Jesus pergunta não é o quanto você pode ganhar. O que ele pergunta é o quanto você pode multiplicar do que você ganha. O quanto você pode doar. Tem uma história muito bonita, que é a multiplicação de pães e peixes. Nessa história, tem um menininho que aparece lá com os peixinhos, um pouco de pão, e os discípulos falam, mas como é que a gente vai alimentar essa multidão toda? Não tem como mandar eles de volta para a cidade, porque está longe, eles vão passar fome, vão morrer no meio do caminho. E Jesus diz assim, dê vocês mesmos a eles de comer. E eles falam, mas o que a gente tem? 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia diz que à medida que ele pegava o pão e doava, repartia, alimentou a multidão toda. O problema é que as pessoas ficam com a lógica de, o milagre da multiplicação de pães e peixes. O milagre não é a quantidade, o milagre é a capacidade humana de eu pegar o pão e repartir, de eu pegar o peixe e repartir. O milagre não acontece na quantidade de coisas que aparecem, acontece na capacidade de uma pessoa de ser multiplicadora. A lógica do Evangelho não é soma. O problema do mundo neopentecostal é que ele diz que prosperidade é o quanto você pode acumular. Esse é o problema. Enquanto a lógica do Evangelho é o quanto você pode multiplicar do que você tem. E isso é generosidade. A questão é que a nossa prosperidade deve ser acompanhada da nossa generosidade. E eu não sou daquelas pessoas que dizem assim, quanto mais pobrezinho, miserável, sem nada para comer, mais santo você é. Pelo amor de Deus. Eu não acredito nesse tipo de lógica de que uma pessoa santa é aquela pessoa miserável. Não acredito nisso. E acreditar que a vida boa com Deus é aquela vida de coitadismo, aquela pessoa que vive de cabeça baixa, pedindo comida para todo mundo, as pessoas dizem, ali vai um homem, uma mulher de Deus. Esse é o tipo de discurso muito complicado. Porque a generosidade, ela produz uma sociedade melhor, sempre. E eu acho que nesse ponto, uma lógica protestante que eu gosto, é que os protestantes, desde sempre, aprenderam que o trabalho é uma bênção de Deus, fazendo uma diferença de todo o pensamento medieval que dizia que o trabalho é fruto da queda. Então, até o século XIV, até o século XV, essa mentalidade que estava nos gregos, para os filósofos gregos, uma vida boa é uma vida dedicada ao pensamento, à reflexão. O período medieval da igreja também foi acompanhado dessa ideia, de que a vida boa é a vida do monastério, é a vida dedicada ao jejum, é dedicada à oração, dedicada à vida com Deus. E daí toda a lógica de que padres, pastores, monges têm que ficar dentro de um monastério fechado, estudando, orando, fazendo jejuns e lendo a Bíblia. Os protestantes disseram, porque o trabalho, ele vem antes da queda, ele é uma bênção de Deus para a humanidade. Quando os protestantes começaram a falar de trabalho como uma coisa positiva, eles começaram a construir uma outra lógica de sociedade, a ponto do sociólogo Max Weber dizer que o trabalho, ele é fruto do pensamento protestante. A lógica protestante produz uma lógica capitalista, que ele vai dizer, né? Então, quando nós pensamos no trabalho como uma coisa boa, que produz generosidade, a gente constrói uma sociedade melhor. Aí você vai dizer, como de maneira concreta isso acontece? Eu vou dar exemplos. As universidades mais famosas do mundo foram construídas com uma lógica e com dinheiro protestante. Harvard, por exemplo, de origem Harvard e várias outras universidades, e até hoje a lógica é muito interessante. As pessoas que se formaram, conseguiram ganhar dinheiro nessas universidades, eles têm o hábito de doar dinheiro de volta para essas universidades. Para você ter uma ideia, a Universidade de Harvard tem 53 bilhões de dólares. Isso é mais dinheiro do que alguns países pequenos. E esse dinheiro não é fruto de... É fruto de investimento de pessoas que contribuíram. Apesar de agora estar sendo atacada, né, pelo governo atual dos Estados Unidos, eles conseguem se manter firmes e fortes, produzindo grandes intelectuais do mundo todo, por conta dessa lógica de generosidade que vai sustentando e melhorando a própria sociedade. Por exemplo,
O nosso sistema de saúde, para mim, é uma lógica de generosidade, é a contribuição das pessoas do Brasil para sustentar um sistema de saúde que, por mais complicações que tenha, consegue ajudar muita gente de maneira extraordinária, que é um exemplo para o mundo todo. O Brasil tem crescido no sentido da filantropia nos últimos anos. Para você ter uma ideia, em 2022, a quantidade de doação de filantropia para a ONG, para o terceiro setor no geral, era de 14 bilhões de reais. No ano de 2024, foi de 24 bilhões de reais. Um aumento significativo no quesito da filantropia. O que eu quero dizer é que se a gente tem o mínimo necessário para viver, é uma obrigação moral e ética nossa ganhar mais dinheiro e ser uma pessoa mais generosa. É um desafio para a gente. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio que produz um outro tipo de sociedade. A lógica cristã, ela produz uma sociedade muito diferenciada, em que a generosidade, à medida que avança, produz bem-estar para outras pessoas que estão ao nosso redor. Eu vou ler alguns textos bíblicos. Provérbios 13:4, que diz: o preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. O preguiçoso muito quer. É aquela pessoa que está sempre no desejo, eu queria, eu gostaria, mas não alcança. Isso é um fato. Provérbios 20:13, não ame o sono. Eu gosto desses textos do Provérbios. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. 2 Tessalonicenses 3:11 e 12, Paulo diz assim: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Provérbios 21:25 diz que o preguiçoso deseja muitas coisas, mas acaba em ruína, pois suas mãos se recusam a trabalhar. Algumas pessoas cobiçam o tempo todo, mas o justo gosta de repartir o que tem. Perceba que a preguiça, ela é condenada na Bíblia em qualquer cultura humana. No relato da criação, Deus trabalha e no sétimo dia descansa. Na Bíblia Sagrada, o pobre, ele precisa ser cuidado. O preguiçoso não. E eu quero fazer uma distinção muito clara aqui, porque a gente tem que tomar cuidado para não confundir o pobre com o preguiçoso, que por causa da sua preguiça, empobreceu. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O pobre, quando pode, sai dessa condição. O preguiçoso, por não querer sair da preguiça, permanece na pobreza. E eu não estou dizendo que o pobre vai ficar rico, não é isso. O que eu estou dizendo é que o pobre pode sair dessa condição e entrar numa vida digna. O preguiçoso nunca vai conseguir isso. Por quê? Porque a sua preguiça o impede. O pobre, ele precisa de justiça social para reparar essa situação. O outro precisa de uma capacidade interna para vencer a preguiça. Você pode encontrar dois pobres, um é preguiçoso e o outro é pobre. E a gente tem que saber discernir isso para não sustentar uma lógica de preguiça para acabar com a pobreza. E alguém vai dizer assim, Herbert, você fala... Pois é, eu falo porque eu tenho exemplos dentro de casa dos meus pais, que vieram de extrema pobreza, não é muita pobreza, é extrema pobreza. Meu pai tinha que ir para a praia vender limão, que ele falava, e jornal, para ter comida dentro de casa, porque perdeu o pai muito cedo, a mãe empregada doméstica, não tinha dinheiro para sustentar os filhos. E desde a adolescência teve que trabalhar. Infelizmente, porque uma criança não tem que trabalhar. A minha mãe, mesma coisa. Cresceu dentro de uma fazenda, na casa de uma pessoa, o pai e a mãe morreram, ela tinha início da adolescência, e teve que trabalhar desde os 9 anos de idade. Pobreza. Mas os dois conseguiram sair da pobreza por conta do fato deles não se alimentarem da preguiça e do ressentimento. E aí você vê na mesma família, um grupo, a família grande, né? Muitas pessoas, muitas crianças, tudo mais. Uns conseguiram, porque tinha essa disposição interna de dizer, eu não vou viver na miséria, eu vou sair disso, conseguiram sair. Enquanto uma outra parte diz assim, tudo que ganhava, comprava, sei lá, uma coisa absurda, não pão, comida, não era para cuidar de si. E continuaram na miséria. O que eu estou dizendo é que a vida, quando a gente chega na vida, a gente não escolhe como chega, aonde chega, em que condições chega. A gente simplesmente chega. O que a gente pode fazer com isso ao longo da nossa história é o que vai fazer a diferença para nós. Eu e minha irmã só conseguimos estudar, ter mais coisas, não precisar trabalhar na infância, porque meus pais se dedicaram muito para que a gente chegasse na vida em outra condição, de outro modo. O que eu quero dizer é que uma coisa é a pobreza. E a pobreza pode estar associada à injustiça social, a uma série de problemas
mas a preguiça pode levar à pobreza e a gente pode olhar para esse pobre que vive da preguiça e falar, ele precisa ser ajudado, ele precisa de ajuda interna. O pobre não, precisa de reparação social. Alguém pode pensar, então, Herbert, eu vou melhorar o salário da minha empregada, vou ser mais generoso. Melhorar o salário da empregada é uma questão de justiça, não de generosidade. Justiça é eu dar ao outro aquilo que ele merece, é justo. Tem gente que pensa que é generoso porque melhorou a sua justiça, e não é. Uma vez eu ensinava, eu estava pregando, falando sobre trabalho e espiritualidade, e um cara que cuidava de uma concessionária de rodovia, ele falou assim, cara, eu ouvi sua pregação, eu acho que eu tenho que reparar a minha lógica com os trabalhadores lá. Eu tenho que dar protetor solar para eles, boné, blusa UV, calça UV. Eu falei, é isso mesmo que você tem que fazer. E ele melhorou a condição de trabalho. Ele não está sendo generoso, ele está sendo justo. Justiça é uma questão de dar na mesma proporção daquilo que é justo. Generosidade é exceder isso. São lógicas completamente diferentes. Tem gente que pensa que agora, porque trata a empregada melhor, se tornou generoso. Não, você só está melhorando sua lógica de justiça. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E isso é importante para a gente entender, porque quando a gente fala sobre isso, uma mente infantil que não quer amadurecer, que não quer avançar, vê o mundo como seu devedor, ou como alguém que deve cuidar dele ou dela. Amadurecer é aprender que vamos ter que lutar muito para a gente se manter vivos, e mais do que vivos, crescer, e mais do que crescer, ser generoso, construir uma lógica de generosidade. Por isso que eu penso que a pessoa generosa, ela não tem autopiedade. A autopiedade é a pior coisa que a gente pode ter com a gente, com os outros, com o mundo. É aquela coisa, ai, coitadinho, cara, o coitadinho é uma coisa ruim. Não dá dignidade para o outro, não dá dignidade para a gente, não dá dignidade para ninguém. Então, a quem enriqueça e se torna egoísta e avarento. E a quem enriqueça e faz do mundo um lugar melhor. Uma é a lógica da generosidade, outra é a lógica da avareza. Um é dominado pelo dinheiro, o outro domina o dinheiro. Então, eu termino, a gente vai cantar mais uma música aqui, eu vou orar e depois a gente canta, dizendo para você sobre 3 lugares que você deveria colocar sua generosidade, se desafiar isso. O primeiro lugar é o necessitado. Você tem que ser uma pessoa que pratique justiça social. Dar comida ao pobre não é assistência social. Nós precisamos entender que a Bíblia não ensina a gente a praticar assistência social. O propósito da Bíblia é justiça. Justiça é reparar um mundo desequilibrado. Quem dá comida ao pobre sem reparar um mundo desequilibrado, mantém o pobre na pobreza. Não repara. Essa é a filantropia que os ricos adoram, mas sem querer mexer nas leis para criar uma sociedade mais justa. Isso não é justiça. Isso é filantropia barata. Justiça é reparar um mundo desequilibrado. Deus havia ordenado no Antigo Testamento a lei que dizia do ano do jubileu. A cada 50 anos a sociedade se refazia. Nunca aconteceu. A segunda coisa que você tem que cuidar é que você tem que ter espaço na sua vida financeira para doação filantrópica. Pode ser um instituto, uma ONG, alguma coisa. Você não pode viver só para você. E a terceira coisa é a sua comunidade de fé local. A igreja existe por doação. Eu entrei agora, essa semana, no Instituto de Psicanálise e a gente paga para estar no Instituto de Psicanálise. A gente paga, tem uma parte que eu achei super interessante, uma cota do valor que a gente paga para que pessoas que não podem fazer uma formação, com aquele dinheiro que todos os membros pagam, possam fazer uma formação. Isso é fundamental. A gente tem que construir espaço no nosso orçamento para generosidade. O retiro da vida é caro. Talvez não para nós, mas é um retiro caro. Não é um retiro assim barato, que, como a gente diz, né, que sai assim fácil. Então a gente tem que ter uma cota do valor que nós pagamos para que, se houver uma pessoa que não possa pagar, possa ir, mesmo sem poder pagar. Se algum membro da Viva passar necessidade, a igreja tem que assistir aquela pessoa. Isso é igreja, gente. Não é empresa, não é ONG, é igreja. Se você tem avareza, ou se o seu coração é um coração muito voraz, você tem que cuidar disso para que na sua vida financeira haja espaço para generosidade. Se não houver esse fruto de Deus em você, não vai aparecer nunca. E a gente precisa que ele apareça. Então que Deus nos dê saúde para que a gente possa ganhar muito. Muito dinheiro. Se puder todo mundo ser rico aqui, maravilhoso. Aprender a poupar o máximo que você puder, mas também a doar o máximo que você puder. Isso mantém o seu coração equilibrado e não deixa você cair no pecado lá do mamon. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar.